anos eu só conheci como sendo alguém que falava muito de Satanás, que dizia que era filho de Lúcifer, era o pessoal que me contava, que ele tinha sido consagrado diretamente a Lúcifer desde criança, e que cresceu como um filho de um satanista. Isso eram as histórias que eu ouvi. Eu nunca li nada dele, embora ele tenha me dado vários livros de presentes, alguns estão aqui em cima, mas eu nunca li nenhum livro. Eu abri e vi que os romances andavam muito nessa linha. Eu não tenho muito interesse nessas coisas, ou nenhum. Aí tinha um livro ali com o nome de um livro que eu lancei no ano 2000, chamado Nefilim, em junho de 2000. E aí eu vi que ele lançou bem depois um livro chamado Nefilim também. Eu também não sei nem o que é, nem fui ver, porque eu às vezes não gosto de ver, que é para não ficar triste com os conteúdos. Mas ele estava vivendo lá e eu vivendo aqui durante muitos anos, até que aconteceu alguma coisa aqui no Papo de Graça. Alguém me fez uma pergunta e o Braulio leu, falando sobre o Daniel Mastral. Isso já deve ter uns 4 anos, mais ou menos, 4 para 5 anos. Aí me perguntou, eu não costumo evitar, ainda mais porque eu nem sabia que o Braulio ia me perguntar. Me perguntou, eu assim, alguns segundos, pensei, respondo ou não respondo, resolvi responder. E o que eu respondi foi, não tem interesse, está gravado aí. Não tenho interesse, nunca tive, não tenho interesse nessas coisas, acho que essas ênfases são adoecedoras e gostaria, tudo que eu ouço não me impressiona bem, só me impressiona mal, e eu gostaria muito, 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 era que essa pessoa parasse de ficar focada num negócio que já tem anos, me dizem que é disso que ele fala, os cursos são sobre isso, as falas são sobre isso, os livros são sobre isso, é tudo mística de satanismo. E filho de Satã, filho de não sei o quê, então não tem nenhum interesse, eu acho que isso tudo é tolice. Eu falei lá algumas coisas, e foi só isso que eu disse. Aí mandaram para ele, ou ele ouviu, não sei como é que foi, ele respondeu um vídeo educado para mim, reverendo Caio, eu fiquei muito frustrado, porque o senhor falou isso, isso e aquilo, repetiu o que eu tinha dito, e é o que eu penso. E eu tenho tanta admiração pelo senhor, não sei o que e tal, e eu fiquei olhando na reprise do programa a fala dele, me deu assim uma compaixão, um carinho, eu falei, meu Deus, quem sabe ele nunca teve uma chance para fora desse mundo aí, dessa coisa, ficou viciado nesse globo da morte, que roda, 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 roda e não sai do mesmo lugar, quem sabe? Aí eu voltei ao Papo de Graça, e aí pedi ao Braulio para eu responder a resposta dele, pusemos a questão dele no ar, a fala dele eu respondi, dizendo, olha, eu não quis te ofender, quem lembra, quem estava aqui lembra, não quis ofender, não é a minha natureza ofender ninguém, meu filho. Agora, eu tenho que ser sincero, que essa ênfase eu realmente não concordo com ela, mas eu não quero que você transforme isso numa briga, num confronto. Eu sou um homem da paz. Sou sincero, mas sou da paz. Aí pronto, nunca mais falamos, ele aquietou de lá, eu já estava quieto aqui há muito tempo, acerca dele, que os anos passaram, e aí chegou o dia 22 de dezembro de... Agora, eu não sei se foi 2019 ou 2020, mas eu creio que foi 2019, que eu estava aqui em casa, se eu não me engano, é véspera de Natal, se eu não estou enganado, era um sábado, alguma coisa assim, e eu recebi um telefonema de um amigo me dizendo, Caio, aconteceu uma tragédia na vida do Daniel Mastral. O filhinho dele, de 15 anos, se colocando a cabeça, o pescoço na linha do trem, que passou de madrugada lá perto da casa deles, e ele teve o pescoço decepado. Aí, meu Deus, me deu aquela dor horrorosa, horrorosa, de quem já perdeu o filho e de quem já lidou com essas questões de famílias centenas de vezes, e me deu aquela dor por ele, pela esposa dele. Eu falei, rapaz, se você puder me dar o número desse moço, eu gostaria de ligar para ele, porque eu estou sentindo a dor dele, estou com o meu coração muito, muito oprimido pela angústia dele. Aí ele me mandou o número, eu liguei para o Daniel, e ele atendeu, ele estava em alguma coisa, ele falou, reverendo, muito obrigado por ter ligado, eu estou no meio de uma coisa aqui, eu posso ligar para o senhor daqui a meia hora, alguma coisa assim, eu não tenho mais os detalhes. Aí ele ligou, a gente conversou, choramos, eu ouvi o choro dele, e derramei minhas lágrimas com ele, e solidarizei completamente. No primeiro dia eu não quis dizer nada, só orei com ele, pedindo paz por ele, pela esposa, e foi só isso. No dia seguinte eu liguei de novo, e eu fui evoluindo até que uns 4 dias depois, ou 5, eu já estava falando coisas que eu achei que podiam ajudá-lo. Tipo, porque o garoto dele, ele descobriu que o garoto era homoafetivo, mas não tinha coragem de falar. Depois ganhou coragem de falar à mãe. E depois a mãe, eu creio que falou ao pai, não é importante esse detalhe.
E aí eles, que amavam muito o garoto, não sei como foi o processo, mas chegaram a um ponto em que disseram ao menino: olha, não fique angustiado, porque nós não vamos fazer nada, você está em casa, a gente te ama. Mas o garoto continuou numa grande agonia, dizendo: mas eu não vou querer viver assim, eu vou querer botar a cara para fora. E vocês vão sofrer muito quando eu puser a cara para fora, porque eu passei ouvindo a vida inteira que essa coisa de demônio, tudo isso era Satanás. Então, quando eu disser que eu sou um homoafetivo, obviamente que a acusação é de que Satanás vai estar em mim, porque foi isso que eu aprendi no ambiente desses anos todos de convívio aqui. E a angústia dele não cessava, não cessava. E o que me disseram é que ele tinha lido um texto sobre Saturnália, que era um texto que o pai tinha escrito, dizendo que os demônios gostavam de adolescentes no dia 22 de dezembro e, sobretudo, levar adolescentes aos... Aí, muito coincidentemente, eu não sei qual é a relação de causa e efeito, não estou aqui afirmando nada peremptoriamente, só o que eu ouvi, o garoto foi e botou a cabeça justamente no dia onde esses sacrifícios a Satanás eram feitos. E foi aquela calamidade. Eu não sei o quanto ele internalizou essa angústia toda como tendo alguma relação com o que ele falou, ensinou, enfatizou a vida inteira, não sei, porque ele nunca me disse. Eu hoje me arrependo de ter falado tanto disso, nunca. Ele já começou a me tratar como se o garoto tivesse feito ele deixar tudo que ele ensinou até então, durante não sei quantos anos, quase 30 anos, porque eu comecei a ouvir falar dele ainda nos anos 90, como se o garoto fosse o bastante para ele deixar tudo para trás. Aí ele já começou a me tratar assim, porque isso, como se não fosse ele, como se ele nunca tivesse dado ênfase nisso na vida, como se os livros e os cursos não fossem acerca disso. Ele tratou como quem tinha queimado a biblioteca de Alexandria e zerou o conhecimento. Falei, bom, pode até ser que ele não queira falar nesse assunto comigo por tristeza, ou por vergonha, ou por dor. Deixa para lá, não sou eu que vou provocar coisa nenhuma. E aí, então, eu continuei a conversar com ele, contei a minha experiência como pai enlutado, falei quais eram as maiores dificuldades, o que ele iria experimentar nos primeiros meses, disse como ele deveria reagir àquilo, tanto ele quanto a esposa. Dei um monte, falei muitas vezes, gravei muitos áudios. Eu ficava angustiado, minha mulher sabe como eu andei angustiado por ele, pela mulher. Eu fiquei com medo que a mulher se matasse, porque a situação psicológica dela estava horrorosa, e ela já era uma pessoa deprimida, tanto quanto o filho, entrou numa depressão. A meu ver, a depressão dela tinha a ver com aquele estilo de vida, vivendo nas sombras, vivendo entre demônios e anjos raros, aquela coisa ali, muita ameaça de tudo. Não tem mente que aguente uma opressão dessa. Ele é uma pessoa a quem eu ajudei algumas vezes, no tempo que ninguém queria ajudar. Agora, eu não sei como é que o Daniel Mastral vive. Eu não sei o que ele faz. Aliás, os conselhos que eu dei a ele desobedeceu quase todos. Praticamente. Quando o filho dele se suicidou, eu sugeri que ele ficasse quieto um tempo e fosse rever todas as questões do filho dele. E ele não deu tempo a si mesmo, jamais. Um mês depois, ele já estava me dizendo que estava fazendo cursos, reunindo a comunidade dele, escrevendo livros, escreveu o livro do diário do filho, e não sei o que. Eu digo, cara, não faz isso, você está fugindo. Teu filho não faz isso. Ele estava dando um grito para você ouvir, para sua esposa e você ouvir, e não faça isso. Pare com esse ativismo. Isso não vai acabar bem. Aí ele, toda vez que ele me ligava, ele deixava algum recado na minha secretária ali, no meu WhatsApp, dizendo dos feitos que ele estava realizando logo depois da morte do filho. Eu fui ficando muito preocupado e falei, olha, me preocupa que você não dê tempo ao tempo e que você esteja nessa correria de fuga. Isso vai te fazer mal. E a tua mulher também. Aí depois falou comigo que a mulher dele estava com muita depressão. Eu falei, vocês não pararam, ou você pelo menos não parou. Aí depois, não muito tempo depois, ele me informa que a mulher dele tinha tido uma overdose, em outras palavras, uma overdose. É uma maneira branda da gente chamar o suicídio de outra coisa. Se suicídio de agonia, de angústia, eu falei, cara, que tristeza, meu irmão, teu filho, agora a tua mulher, para, você não vê que tem uma coisa muito errada aí? Se eu tivesse um filho que se suicidou daquele jeito, com todos os simbolismos que o garoto dele usou para se suicidar, vinculado às coisas que ele escreve sobre Saturnália e outras coisas mais, no dia da Saturnália, 22 de dezembro, isso e aquilo, e o meu filho fosse para a linha do trem, pusesse o pescoço e cortasse a cabeça, eu não sei, eu ia passar muito tempo querendo entender o que de errado eu estava fazendo da minha vida. E é fácil. Num caso desse, você vê que tem exageros enormes.
a ponto do filho não ter suportado. Aí, 2 anos e meio depois, a mulher se suicidou com uma overdose, tem alguma coisa pior ainda. E aí, 1 mês e meio depois, eu falando com ele, ele já estava num pique danado, falando de uma irmãzinha que estava ajudando muito a ele fazer coisas novas, isso, aquilo e tal, tal. Aí eu falei para mim mesmo, I rest my case. Tudo que eu falo para ele, ele agradece, diz que eu sou o único que dou força, o único que chega junto, o único que estimula ele a levantar a cabeça, só que ele não faz nada do que eu sugiro, ele faz tudo o contrário. Então eu não posso dizer que sou amigo dele ou que ele é meu amigo. Ele é uma pessoa por quem eu tenho tido profunda compaixão, mas acho que ele vive de maneira profundamente adoecida, psicologicamente falando. Acho que é um ser enfermo, doente, que não quer se curar, não quer se tratar. Então, fecha parêntese, por favor, me inclui fora dessa.